Fala aí, galera do Encontro das Paralelas, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês que se encontram nesse maravilhoso vídeo de física. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que é MRU, beleza? É uma aula de embasamento, mas também serve como aprofundamento, já que isso aqui é muito importante dentro de qualquer contexto de vestibular, né? Já que vestibulares, até dos vestibulares mais fáceis, eles cobram conteúdos um pouco mais aprofundados quando se trata de conteúdos mais básicos, né? Como cinemática, já que cinemática é um assunto tão básico, os vestibulares gostam de dar uma aprofundada boa pra dificultar, né, cara? Porque se dá só a questão, te resolve de cabeça. Então vamos aqui, vamos entrar, né? Hoje a nossa aula é de análise gráfica, que é bem importante, mas vai ser uma aula um pouco mais breve, uma aula um pouco mais prática, né? Então vamos aqui. Primeiro, galera, vamos analisar o gráfico, né? Bom, a gente tem aqui o gráfico do MRU. A gente tem esse primeiro exemplo aqui, que a gente tem um carro que está a 5 metros por segundo. Não é não? 5 metros por segundo. O que significa isso? A gente viu na aula passada que a velocidade é igual à velocidade média, né não? Porque a velocidade não muda no MRU. Então vai ser o S dividido pelo tempo. Portanto, a gente sabe que se eu passar o tempo multiplicando, vai ficar aqui 5t é igual a S. E a gente chega na nossa função horária, né? Que S de t aqui vai ser igual a 5t. Não? Mas a gente vê que ele começa no 15, né? Então a gente vai ter que adicionar o S0, que é 15. Com outras palavras, né, a gente só fez isso aqui, ó, S é igual a S0 mais VT, não? Que essa foi a fórmula que a gente trabalhou na aula passada. A gente só pegou ela e transformou, e a gente deduziu ela de certa forma. A gente trocou o S0 para 15, trocamos o V para 5, e o T é T, né? O T continua sendo T, né? Porque é a nossa abscissa, a nossa função aqui vai ser em relação ao T. E aí, o que a gente percebe aqui? Bom, você que já estudou matemática, se lembra dessa fórmula aqui, ó. F de x é igual a AX mais B. Alguém lembra disso aqui? Ó, se você não lembrar, tudo bem. Isso aqui é uma equação de uma reta, uma função afim. O que é essa função afim? É uma função na qual ela é uma reta, não é uma curva, ela é só uma reta, que ela vai ter uma inclinação, ela vai ter uma origem, né? O que é a origem? A origem é onde ela vai cruzar o eixo y, que é o f de x, ou com outras palavras, é o f de zero, né? E aí, o que isso tem a ver, professor Gabriel? Professor, o que tem a ver? O que tem a ver é que se eu colocar aqui, ó, embaixo a nossa função do tempo, olha que interessante, galera. Deixa eu botar aqui nessa ordem aqui, ó. Professor, caramba, cara, parece, né? Não é parecido? É parecido. Então o que significa? Significa que a gente não é parecido, é igual. Ô, louco, professor, você tá brincando? Não tô, não. O 15 é o nosso coeficiente linear, que eu vou chamar de CL, e o 5 é o nosso coeficiente angular, que é o CA. O que significa o coeficiente angular? E o S é a nossa função, né? O S de T é a nossa função, o nosso X, na verdade, é o T, né? Então, o que isso significa? Significa que a gente vai ter um gráfico para isso. Olô, professor, é mesmo um gráfico? É um gráfico. Por que toda função não tem um gráfico? Peraí que ficou meio poluído. Vamos tirar esse tanto de informação e vamos dar uma visão nesse gráfico. Vamos dar um grau nesse gráfico aqui. Beleza, professor. Peguei aqui, tô vendo o gráfico. Mas o que ele vai me ajudar, né? Beleza, a gente tem aqui, como eu falei, uma reta. Ó, o que significa esse 15 metros, que é a nossa origem? Bom, a gente disse, né, que o nosso coeficiente linear é onde é o f de zero, né? Que é onde a reta vai cruzar o eixo do y, o eixo da ordenada. E aí, o que isso significa? Significa que essa é a posição inicial.
Ou seja, em t igual a 0, qual que é a posição? S é igual a 15. Ô, louco, professor, é mesmo? 15 metros, né? Segundos. É mesmo, professor? É. Em t igual a 0 segundos, o S é igual a 15 metros. Mas não é exatamente o que a gente tem aqui? Que no início, no tempo inicial, o tempo não é, o espaço não é 15 metros? É, professor, é isso mesmo. Então, é isso que significa, né? A gente tem um tempo, essa curva aqui, essa curva não, essa reta começar no 15 metros, significa que a posição inicial do objeto, do carro, nesse caso, que a gente está analisando, é 15 metros. É só isso. Ah, professor, que legal. Mas e aí, o que isso aqui me dá mais? O que isso aqui me dá de informação a mais? Isso aqui vai te dar, como eu falei na aula passada, o que é a função horária? A função horária da posição, ela te dá todas as posições em determinado tempo que você quiser. Se você quiser botar o tempo igual a pi segundos, professor, pi segundos. Você concorda que o pi vai estar tipo aqui, ó? Vai estar por aqui. Olá, professor, não é que tem mesmo um valor para esse tempo, né? Porque para cada... Porque isso aqui é um significado de função, né? O domínio da função, no caso, o domínio, ele sempre vai estar atrelado a um contradomínio. Então, todos os termos aqui, se a gente fizer um diagrama, né, da função, esse aqui a gente diz que é o nosso x, esse aqui é o nosso y. Todos os valores de x, todos, tem que ter um valor em y. Ou seja, a nossa função, a nossa equação aqui que a gente fez, que é uma função, né? Mas eu chamo de equação porque o pessoal entende melhor assim. Mas essa função horária, já que o t é esse nosso primeiro diagrama, nosso primeiro conjunto, a gente tem todos os espaços correspondentes a todos os t's. É claro, se você quiser colocar um t negativo, você pode? Pode, mas não vai fazer sentido, né? Porque aí você vai estar pegando tempos anteriores. E aí realmente perde meio que o sentido de tudo isso. É como se você estivesse pegando de momentos antes de você começar a sua contagem. Mas tudo bem, se você quiser utilizar tempos negativos, você pode? Pode, mas não vai fazer sentido. Principalmente numa resolução de uma prova discursiva, se você colocar um tempo negativo, você vai perder alguns pontos. Porque o tempo não tem um módulo, né? Tempo não pode ser negativo. A mesma coisa de comprimento. Comprimento, não existe um comprimento negativo. Eu não posso pegar esse lápis e dizer que esse lápis tem menos... Esse lápis, nessa caneta, né? Tem menos... 20 centímetros, tem menos 15 centímetros. Não, ela tem 15 centímetros, e é isso, porque a gente trabalha modularmente, né, com essas grandezas. Então, não faz sentido, mas, de certa forma, existe, né, se eu quiser colocar aqui um t igual a menos 1, vai ficar menos 5 mais 15, isso aqui vai dar igual a 10. 10 o quê? 10 metros. Ou seja, ele vai estar a 10 metros. Isso faz sentido? De certa forma, faz sentido, né, porque se a gente fingir, né? Vamos fingir, na verdade, que a posição inicial dele é 1 segundo antes do que ele estaria, ou seja, 10 metros, né? Porque ele não percorre 5 metros por segundo, vamos supor que a gente pegou 1 segundo a menos, ou seja, ele não percorreu esses 5 metros, ele percorreu só nada. Em vez de ter percorrido 15, né? Deixa eu deixar de uma forma mais explícita, né? Vamos fazer uma análise aqui. Professor, que viagem é essa que você está fazendo? Calma, gente, calma. Vamos lá. Se a gente pegasse essa função aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Isso aqui, viagem, professor, louco. Não, viagem não. Aqui. Se você quiser dar isso aqui serve para provas fechadas, serve para você quiser fazer alguma hipótese. É claro que você tem que ter um domínio muito bom para conseguir fazer isso. Porque, enfim, fazer isso não é difícil, mas fazer isso com o formalismo necessário é meio chato. E aqui a gente faz, ó, menos 1 segundo, né? Menos 1 segundo. Menos 2 segundos. E aí aqui menos 3 segundos, né? Que é onde ele iria realmente cruzar, seria bem aqui, na verdade. Deixa eu fazer aqui. É porque tá fora de escala, mas seria tipo isso. Beleza? Tá meio torto, mas acho que deu pra entender. Ou seja, aqui seria a raiz da nossa função. Ou seja,
x, o nosso y seria igual a zero. Só que a gente percebe que o valor dá negativo. Porque se o nosso objeto, né, o nosso carro, está em movimento o quê? Movimento progressivo. Ele só está aumentando a sua posição. E ele já começa numa posição diferente de zero. Quando é que esse carro vai chegar numa posição zero? Ele não vai dar uma volta ao mundo e voltar ao zero. Não, a gente não está trabalhando com movimento circular, a gente está trabalhando com movimento retilíneo, né? Então não faz sentido ele voltar para o zero. Não faz sentido, gente. Então, isso daqui é fictício, não existe. Mas se, por exemplo, uma questão de dizer, nesse segundo específico, ele está... no segundo específico aí, ele está na posição 15. Mas 2 segundos anteriores, ele vai estar onde? Você pode fazer isso aqui, né? 2 segundos anteriores, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó. Que se você for inteligente, você vai perceber que aqui é o quê? Aqui é 5 metros. Ô, louco, professor. Que legal, né, cara? Mas e aí? O que isso me ajudou? Né? O que isso tá me dizendo? O que isso tá me ajudando, cara? Eu sei que você me deu um insight aí pra gente pensar um pouco mais, né? Mas, professor, não entendi por que você tá trabalhando com gráficos. Se isso aqui a gente pode fazer com equações, a gente pode... É bem mais visível, né? Trabalhar com funções. Eu sei que tem gente que é mais visual, mas se o cara aprender, acabou, né? Não, gente, é porque existe uma coisa aqui que vocês vão ficar de cara. Por quê, ó? Vocês concordam comigo que isso aqui, ó... Que isso aqui, né? Vou fazer aqui, né? Isso aqui, ó... tipo isso. Por isso aqui. Isso daqui é 1 segundo? Não é bem 1 segundo, né, gente? Mas vamos fingir que tá em 1 segundo. Isso aqui é o quê? 20 metros, que vai dar 5 metros, né? Professor, isso aí, está certo. Beleza? Deixa eu até botar um pouco mais claro aqui, para ficar mais visível. Professor, você tá correto. Aqui é 1 segundo. E aqui é 5 metros. Vamos pegar um intervalo maior, né? Do 1 até o 3, né? Aqui dá quanto? Do 1 até o 3 dá 2 segundos. Perfeito, professor, perfeito. E daqui? Do 20 até o 30. 10 metros. Perfeito, professor. Mas se eu quiser pegar, na verdade, tudo. Aqui, então, uns 4 segundos. E aqui, do 15 até o 35, né? É 4 segundos aqui? É 4 segundos, né? E do 15 até o 35, né? 20 metros. Beleza, professor. Mas o que você quer com isso aí? Não entendi ainda. Eu vou dizer aqui, galera, que isso aqui, ó, é θ. Nosso ângulo θ. Beleza? θ. A inclinação. Você, que é inteligente, você já tá percebendo em 7 aqui. Mas você que ainda não percebeu, tá tudo bem. Vamos trabalhar aqui. O que é o θ, né? O θ é o ângulo desse triângulo aqui. É o ângulo desse triângulo aqui. É um ângulo desse triângulo maior. É um ângulo, né? Não é não, gente? Mas o que é a tangente de θ? Aí você que assistiu às últimas aulas, você lembra da explicação no triângulo retângulo e você fica, caramba, professor, eu lembro disso. Eu lembro dessa explicação no triângulo retângulo. Vamos aqui, né? Tangente de θ é o quê? É isso aqui, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, ou seja, 5 metros. 5 metros dividido por 1 segundo. Não vamos fazer ainda, mas já dá para perceber mais ou menos o quanto que vale isso aqui, né? Acho que deu para perceber. E aqui vamos ver o outro, né? Ó, 2 metros, 10 metros, não, 2 segundos, 10 metros, vamos aqui. 10 metros, cateto oposto, dividido por 2 segundos. Olha aí, professor. E aqui, 4 segundos, e aqui 20 metros. Então vai ficar 20 metros dividido por 4 segundos. Professor, não tô acreditando. Acredite, rapaz, acredite. Tangente de θ é igual a 5 metros por segundo. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 4, 5. Tudo isso daqui vai dar 5, 5, 5.
Isso aqui, então, vai ser igual a 5 metros por segundo. Ô, louco, não tô acreditando. Acredite, cara, acredite, é isso. Ou seja, a tangente de θ é a velocidade no MRU. Isso é mágica? Não, não é mágica não, gente. É física. Beleza? É física pura. E aí, você que lembra do conceito, né, de reta tangente, né? Você lembra, né, como é que eu encontro a inclinação de uma reta? Você pega dois pontos e você tem que medir, né, aqui e aqui. Você tem que fazer justamente a tangente entre dois pontos. Você que lembra disso? É desse jeito que você encontra a inclinação de uma reta. Mas o que é a inclinação de uma reta? É o coeficiente angular da reta. Mas o que é o coeficiente angular da reta? É o A, né? E o que é o A aqui? Ô, louco, professor. Não acredita não. O A não é o V, gente? Por isso que a tangente de θ é o V. Porque o nosso coeficiente angular não é igual a tangente de θ. Ou seja, vai ser igual ao V. Mais pra frente a gente vai ver em derivadas, né? Que o coeficiente angular, na verdade, né? A gente vai pegar que, nesse caso, a taxa de variação é constante. Mas em funções mais estranhas, a taxa de variação vai mudar. Mas vai continuar sendo esse coeficiente angular. E a gente vai conseguir encontrar ele mesmo assim. Vamos para esse outro exemplo aqui, galera. Ó, nesse exemplo aqui, ó, o que acontece? A gente começa da origem já. Não é não? Começamos da origem. É legal, professor. E aí? E aí o que, galera? Vamos fazer, cara. Vamos fazer aqui. Vamos aqui, vamos encontrar a velocidade dele, né? É 10 metros por segundo. Por quê? Porque se eu pegar esse lado aqui, ó, 10 metros, não? E aqui? 1 segundo. Beleza, professor. Entendi. E aqui? 20 metros, não? Não, de 0 a 20 é 20 metros. E aqui, né? 2 segundos. Não é não? É, né? E aqui? Esse maiorzão aqui, não é não? 30 metros. E essa parte aqui de baixo? 3 segundos. Vamos fazer a tangente aqui? Tangente de θ é igual a 10 dividido por 1. 10 metros no segundo. 20 dividido por 2, 20 metros. 2 segundos. E 30 dividido por 3, 30 metros. 3 segundos. Se a gente dividir tudo isso aqui, vai ficar que a tangente de θ é igual a 10 metros por segundo, que é a nossa velocidade no MRU. Não é não? Caramba, professor, que louco, né? Ou seja, a tangente de θ é igual à velocidade. Então a gente chega aqui, ó, o gráfico é uma reta, né? Obviamente, porque é uma função afim. E a sua inclinação, que é a tangente de θ, mede a velocidade. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha esses exemplos aqui, galera. A gente tem a velocidade A e a velocidade B. Como é que a gente sabe qual é a maior? Né? Não, professor, aqui é porque ela começa mais alto, né? Então deve ser maior. Esse daqui tá mais alto também. Galera, a gente não falou que a inclinação mede a velocidade? Então vamos aqui. Quanto que é esse ângulo aqui, galera? Não sei não, pô. Como é que eu vou saber, professor? Vou dizer que é θ. E quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Isso aqui é alfa. Qual que é maior, o θ ou o alfa? Professor, não tá vendo não, mano? Tá cego? Olha o tamanho desse alfa aqui. Tá quase zero. Eu sei que a tangente, né? A tangente de um ângulo, a tangente de θ, é proporcional a θ. A tangente de alfa é proporcional a alfa, né? O símbolo de proporcional é o próprio alfa. Então, fica meio extremo, mas a tangente de alfa é proporcional a alfa. Se o θ e o alfa tiverem entre 0 e 90, né? Porque depois disso fica meio estranho por causa que os ângulos eles começam a crescer muito e diminuir. Mas se estiver entre 0 e 90, né? Que são os ângulos que a gente vai ver aqui, né? Vai, na verdade, entre menos 90 e 90, para ficar mais claro. O que vai acontecer? Ele vai ser proporcional. Então a tangente de alfa, se o alfa é menor, a tangente de alfa vai ser menor que a tangente de θ. A gente consegue implicar isso aqui, ó. Se o θ é maior que o alfa, a tangente de θ é maior que a tangente de alfa.
Beleza. E se eu sei que a tangente de θ é igual à velocidade do B, e eu sei que a tangente de alfa é a velocidade do A, eu sei que a velocidade do B é maior que a velocidade do A. Beleza? Galera, não quero dificultar isso daqui, eu só quero mostrar pra vocês que isso é verdade. A gente não provou aqui, ó, que as inclinações elas dependem, né? Que a velocidade depende da inclinação da função, né? Pois bem, galera, aqui você tá vendo qual que tá mais inclinado? O A ou o B? O B não tá assim? O A tá assim, galera. O B tá mais inclinado, então o B é maior. Oxe, o B é maior, é claro. E aqui? Rapaz, meu, o A tá pra baixo. É claro que o B tá maior. Não é, professor, mas aqui se você for ver, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é maior, né não? Você tá certo, ele é maior, mas ele é negativo. Você tem que lembrar, ó, que a posição, ó, tá diminuindo. Se a posição tá diminuindo, a velocidade é o quê? Negativa, né não? O louco, professor, é verdade, né? Se a posição diminui com o crescer do tempo, né? Nossa, que bonito, né? Com o crescer do tempo, é porque a velocidade é negativa. O B, ó, a velocidade tá aumentando. Pouquinho, mas tá aumentando com o crescer do tempo. Então o B é maior que zero e o A não é. Então a velocidade do B é maior. Você favoreceu aqui pro B, professor. O B é maior nos dois, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Mas por quê? Né? Por que a tangente é proporcional ao ângulo? É porque, cara, se você for parar pra pensar, né? No sentido matemático é por causa da proporcionalidade, né? Por causa que se você tiver um cateto maior e o cateto, enfim, esse cateto aqui, ó, ele é maior do que esse cateto. E esse cateto, ele é o numerador. E esse aqui vai ser o numerador também, ou seja, é por causa disso. Mas se a gente quiser trabalhar de um jeito físico mesmo, é porque, ó, quanto maior a inclinação, quanto maior o ângulo, maior vai ser a posição, né? Maior vai ser o crescimento da posição ao decorrer do tempo. Por exemplo, se eu pegar um intervalo aqui de 1 segundo, vou pegar aqui um intervalo aqui de 1 segundo. 1 segundo, né? Isso aqui é 1 segundo. Não, professor, isso aqui é 2. É 1 segundo. Quanto que o B aumentou? O B aumentou isso aqui, ó. Não é não? Né? E o A? Rapaz, o A aumentou isso aqui, ó. Né? Então quem que tá aumentando mais com o tempo? É o B. Então o B tem uma velocidade maior. Ô, louco, professor, nunca pensei assim, cara. Mas é desse jeito. É assim que funciona. E o S? Né? E o S não, perdão. E o segundo exemplo? Vamos pegar aqui 1 segundo, né? O B aumentou um pouquinho, né? Aumentou isso aqui. E o A? O A aumentou isso aqui, ó. Ô, louco, professor, o A aumentou mais, tu tá ficando doido? O A aumentou bem mais, cara. Que lógica é essa? Só que isso aqui, gente, é pra baixo. Então ele diminuiu isso aqui, beleza? Pensa, ele diminuiu, ele não aumentou não, ele diminuiu. Então aí você percebe, se tá indo pra baixo é porque é negativo, então a velocidade é menor. Beleza. Agora, se perguntassem o módulo da velocidade, né? Aí é outra coisa. O módulo da velocidade, o VA é maior. Beleza, se fosse o módulo, aí o VA é maior. Ok, mas já que não é o módulo, o VB é maior. Vamos agora para uma coisa interessantíssima. Galera, ó, prende isso na tua mente. Isso aqui você não pode esquecer. Nunca. Função horária da velocidade. Você fala, professor, função horária da velocidade? A velocidade não é constante? E quem diz que a função constante não tem gráfico, não tem função? Função constante existe, é um valor só. Ô, louco, professor. É mesmo, é um valor só? É um valor só. Tô te dizendo, não é um valor? Então vamos lá, né? A velocidade não muda, né? Então qual que é o V em função de t? É V. E vai ser o quê? Uma reta. Só que uma reta de inclinação zero. Não é não? Aqui é o exemplo. Ó, em t igual a 5 segundos, qual que vai ser a velocidade? 15, é a mesma, né? E igual a, sei lá, π segundos, vai ser quanto? Vai ser a mesma, 15. E 2 segundos, vai ser quanto? Vai ser 15, gente, não muda, é a mesma. Infinitos segundos, é 15, acabou. Se ele não muda de velocidade, você pode ir pra trás, pra frente, pro lado, pro outro, não vai mudar de velocidade. MRU não muda de velocidade, galera. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Só que aí, você pega esse gráfico e você fala, esse gráfico é inútil. Por que eu vou querer saber que o negócio não muda?
Isso é igual o tempo todo, pra que você quer me ajudar? Calma, rapaz, calma. Isso aqui vai te ajudar e muito. Por que isso aqui vai te ajudar e muito, né? Porque, ó, pensa comigo. Se a velocidade, né, vamos aqui, se a velocidade pode ser determinado como S sobre T, né, não? Velocidade no MR1, eu posso dizer que o S é igual a V vezes T. Eu posso? Pode, não pode, eu multiplico por T os dois lados e fica assim, né? Só que aqui a gente tem um gráfico que tem V e que tem T, né, não? Ô louco, professor, é verdade, né? Se eu multiplicar o V e o T, vai dar o quê? Vai dar o S. Não é não? Mas o que é VT aqui nesse caso? Você concorda comigo que o VT nesse caso é a área desse paralelepípedo? Não, desse retângulo, né? Perdão, gente. Desse retângulo? Como assim, professor? Qual que é a área do retângulo? Não é a base vezes a altura? É a base vezes a altura. Qual que é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo não é 15? E a base não é 5? Né? Que é do 0 até o 5? É, professor. Então, se eu multiplico a base, que é 15, não é V, vezes a... Não, a base que é 5, que é o S, né? Que é o T. Vezes a altura, que é 15, que é o V, vai ficar VT. E o VT é igual ao que? É o S. Então, a área aqui, ó, a área é igual ao ΔS. Beleza, que é nesse que é o S, é o próprio S, né? Mas vamos dizer que é o ΔS. Beleza, professor. Então, se eu tiver um gráfico, eu já consigo descobrir qual que vai ser a distância percorrida só por meio da área do gráfico? É só isso. E nesse caso é só base vezes altura, não? É, professor, é só base vezes altura. Então vamos aqui pro próximo, né? E nesse caso, vai ser base vezes altura? Vai ser base vezes altura. Só que você não percebe que a velocidade é negativa, então ele está indo para trás. Então a posição dele vai estar aumentando, mas negativamente. Vai estar se afastando do zero, só que para trás, né? Contra o eixo. Então a área aqui, apesar da gente... Enfim, a gente não trabalha muito com área negativa, né? Mas é negativo aqui, porque a gente vai estar menos 15 vezes 5. Não é não? Menos 15 vezes 5. A área aqui é menos 15 vezes 5. O ΔS vai ser igual a menos 15 vezes 5. E aqui também, né, o ΔS vai ser igual a 15 vezes 5. Né, não? É só isso. E aqui é a forma visual, né, de ver esse problema. A gente tem um carro a 15 metros por segundo, que está percorrendo, que durante 5 segundos ele vai percorrer uma distância. Como é que a gente faz isso, né? S, né, igual a S0 mais VT. É, professor, é isso mesmo. Então vai ficar que S, o S0 é 0, né, começou do 0 aqui, é o V, que é 15, vezes o T, que é 5. Então a gente vai chegar nessa mesma coisa aqui, né, 15 vezes 5. Beleza? E quanto que é 15 vezes 5? É 75, beleza? Vai ser 75 metros. Galera, não venham colocar palavras na minha boca de dizer que isso aqui, ó, é a área, né? Então vai ser 75 metros quadrados. Não, gente, não, de jeito nenhum. Na verdade, nem faz muito sentido. Por quê? O que seria metros quadrados? Seria metros vezes metros, né? Se eu tivesse aqui 15 metros e aqui eu tivesse 5 metros, aí sim, eram 75 metros quadrados. Mas aqui, o que é? Né? O que são isso aqui? Isso aqui é 15. Aí eu vou entrar numa coisa que é análise dimensional. Não dei aula disso ainda, mas eu vou dar só uma ferramenta para você usar nas suas resoluções, que pode, né? Vezes 5 segundos. Isso aqui vai dar o quê, ó? Eu corto segundos com segundos, né? Isso aqui vai dar 75, só vai sobrar o quê? Metros. Entendeu?
É isso. Isso o nome disso é análise dimensional. Eu ainda vou dar uma aula disso, com certeza, não se preocupem. Mas se você quiser usar isso por enquanto, nas suas resoluções, fica à vontade. Isso aqui é válido para todos os casos, tá bom? Aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa. Vai ficar menos 15 metros por segundo vezes 5 metros. Segundos. 5 segundos. Corta segundos com segundos, né? Aí só vai ficar menos 75 metros. É isso. Beleza. Aqui é a mesma coisa, né? Se eu quiser fazer, vai ficar S é igual a S0 mais VT. Então vai ficar que o S vai ser igual. O S0 é 0, né? O V é menos 15 vezes o T que é 5, né? Isso aqui vai ficar igual a menos 75 metros. Aqui é menos 75. E aqui 75 positivo. Tá bom. Legal, né, professor? Legal demais, gente. Enfim, a aula, como eu falei, é uma aula um pouco mais rápida, não é um assunto difícil, é um assunto, mas você entendeu o assunto. Eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Se vocês precisarem, se vocês tiverem dúvidas, comentem aí embaixo que eu vou estar respondendo todos os comentários possíveis. Porque, enfim, é um conteúdo que pode parecer fácil a princípio, mas entender de verdade um conteúdo não é nada fácil. Independente do conteúdo que seja, coisas inéditas, como o nome já diz, são inéditas para o seu cérebro. Então, fique tranquilo se você não entender alguma coisa, pode perguntar, pode assistir o vídeo de novo, né? Voltar num minuto específico, marcar um minuto específico e me perguntar. Fiquem tranquilos, fiquem com Deus. E é isso. Espero que tenham gostado das aulas, vão vir mais aulas aí. E é isso, gente. Tamo junto.